Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Aqui estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus para fazer esse Evangelho da noite. Da noite de hoje, o dia 16 de janeiro de 2025, graças a Deus. Terceiro Evangelho do ano. Estamos exultantes de aqui estarmos mais uma vez. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho de Lucas. Só que agora vamos iniciar o capítulo 12. Vão ser os versículos de 1 a 12. Aí vocês vejam só que coisa interessante que eu estava aqui anotando, que hoje começa o capítulo 12. E aí os versículos são de 1 a 12. Então quando escreve fica 2, né? De 1 a 12. E quando eu abri ao acaso o livro O Pão Nosso, caiu na lição 112, que é 2. E a gente sabe que esse número 12 é um número iniciático, né? Que é um número associado a uma grandeza física e espiritual, a uma evolução, a figura de um avatar, né? Porque congregam os números 3 e 4. Então, você pode ter 3 vezes 4 ou 4 vezes 3. O 3 simbolizando a evolução espiritual e o 4 relativo à materialidade, né? 3 você está falando do espírito, 4 você está falando da matéria. São números que aparecem muito na Bíblia, de um modo geral, desde lá do Velho Testamento. E aí, você veja só, a lição do livro Pão Nosso, número 112, é tabernáculos externos. Os tabernáculos externos, né, podem se referendar a uma das festas judaicas, né, dos tabernáculos, lembrando toda a agrura que eles passaram, né, durante os 40 anos no deserto, e também vai ter a ver com essa lição de hoje, porque fala dessa dedicação que a gente tem ao mundo material, né, ao externo, em detrimento do mundo interno, que é o mundo espiritual. Não é bonito? Tudo a ver. Eu vou fechar aqui a porta, que vocês sabem já dessa história, quem acompanha, ó. O gato entrou, agora ele sai. Aí ele sai para quê? Para depois ele entrar de novo. Mas quando ele... que é a gata, não é o gato. Quando ele sai ou entra, quando ele entra, ele dá uma patada na porta, abre assim completamente, aí o ar vai embora. Mas então, vamos fazer essa leitura para começarmos a sintonizar, que é um outro item da passagem de hoje, sintonizar com essas falanges altíssimas, né? Sintonizar com a egrégora do Evangelho da Noite, da Aliança da Fraternidade, onde ele foi criado, e sintonizar com toda essa espiritualidade superior que tão amorosamente, misericordiamente vem até nós nos dias do Evangelho da Noite. Então vamos sintonizar ouvindo tabernáculos externos.
Ai, desculpe, gente, tabernáculos eternos, que são esses ligados ao Espírito. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Jesus, dando essa lição no Evangelho de Lucas, que é o que estamos estudando, capítulo 16, que ainda chegaremos lá, estamos no 12, versículo 9. Um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nesta passagem um ladrão inteligente comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados. E, quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais. O mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem, mas que ninguém, o Salvador, identificava-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinalam o Espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo. Conhecendo-nos os desvios, asseverou, em síntese, que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Valorizemos, deste modo, a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre, porquanto dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação dos amigos fiéis que, na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-nos em seus corações, convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante a Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças às egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, graças aos nossos guias e protetores espirituais que tanto nos envolvem, nos auxiliam, nos aconselham e nos guiam.
Obrigado, Senhor, desde o último culto, tudo que recebemos, essa verdadeira avalanche de luzes, paz e amor. Salve, Senhor, a egrégora do Evangelho da Noite. Jesus visita os nossos lares através dessas vibrações elevadíssimas que virão nos acolher, nos envolver nesses minutos que passaremos juntos. Que nós possamos estar com as nossas portas e janelas abertas para receber a equipe do Evangelho da Noite, aos espíritos da espiritualidade superior que vem nos visitar para poder sanitizar os nossos lares físicos e espirituais e os nossos templos, que são os nossos corpos, nosso e de toda a nossa família, na paz do Cristo. Graças a Deus. Senhor, que nesse momento possamos estar sintonizados com o Evangelho da Noite, para que possamos ter esses minutos de enlevo e sabedoria, durante os quais vamos nos imantar com essas vibrações superiores, de forma que possamos levá-las a todos os aspectos da vida, que possamos levá-las aonde quer que nós formos, aonde nós transitamos nessa contemporaneidade, nessa senda, com todas essas pessoas, vibrações, lugares, familiares, companheiros, amigos. Abençoa-nos, Senhor, nos nossos bons intentos e dá-nos a permissão para dar por iniciado o Evangelho da Noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 12 de Lucas. Vamos ler os versículos 1 a 12. Que o Pastorino intitulou Pregar Sem Medo. Nesse ínterim, tendo se reunido dezenas de milhares de pessoas, de tal forma que pisavam uns sobre os outros, começou a dizer a seus discípulos primeiro, entre aspas, precatai-vos contra o fermento que é a hipocrisia dos fariseus. Nada existe encoberto que não se descubra, nem oculto que não se conheça. Por isso, tudo o que dissestes nas trevas será ouvido na luz, e o que te falastes ao ouvido na adega será proclamado nos terraços. Digo-vos a vós, meus amigos, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais conseguem fazer. Mostrai-vos-ei a quem temer. Temei o que, depois de matar, tem o poder de lançar na guiena. Sim, digo-vos, temei a esse. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses?
E nenhum deles está esquecido diante de Deus, mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis mais que muitos passarinhos. Ainda bem, né? Digo-vos mais, todo o que me confirmar perante os homens, também o Filho do Homem o confirmará perante os mensageiros de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será renegado diante dos mensageiros de Deus. Todo aquele que proferir um ensino contra o Filho do Homem, ser-lhe-á revelado, mas o que blasfemar contra o Santo Espírito, não lhe será revelado. Todas as vezes que vos levarem perante as sinagogas, os magistrados, as autoridades, não vos preocupeis com ou com que vos defendereis ou o que falareis, porque o Santo Espírito vos ensinará nessa mesma hora o que deveis dizer. Nossa, tá vendo? Deixa eu botar mais luz aqui. Vamos ver aqui. Então, hoje é uma passagem grande, mas ela está tratando de uma assertiva de Jesus junto aos primeiros apóstolos, ampliando aos discípulos e ampliando mais todos aqueles que estavam lá, né, que estavam ouvindo e queriam aprender. E aí ele faz, na verdade, são várias recomendações, né, de como estar no mundo. E são completamente constitutivas, né, do cerne desse apóstolo no mundo. Não é à toa que o 12 marca essa lição, desde a leitura inicial, que é o que vai levá-los a ter uma nova sintonia vibratória, né? Ter uma nova emissão e que vai levá-los a um outro patamar energético, que é uma evolução. Cada vez que você evolui um pouquinho, você está mudando de patamar energético, tá? Então, nesse ínterim, né, nós estávamos lá, no culto passado, nós vimos o almoço do fariseu, os 7 ais, né? Ai de vós, fariseus! Então, essa lição de hoje, ela começou, na realidade, no culto passado. E o epílogo do almoço, tá? Ai de vós, fariseus, que fazem isso e isso, lá é o errado, né? Aí ele vai pontuar os errados, as coisas que os fariseus fazem. Quem são os fariseus? Está se referindo só aos fariseus conhecidos do judaísmo, da religião do Velho Testamento, né? Os que seguem a Maomé, Moisés, os mosaicistas. Não, ele está se referindo a todo mundo que tem comportamento de fariseu, que isso tem em todas as religiões. Tem no budismo, tem no catolicismo, tem nas igrejas protestantes, né, ditas evangélicas, nas pentecostais e neopentecostais, que é a pessoa que tem uma extrema observância aos fazeres externos. Então ela tem muito zelo, né? Ela vai todo domingo na missa, ela comunga, de repente ela vai até na primeira missa de domingo,
e aí ela vai em jejum, né? E aí na sexta ela reza o rosário inteiro, né? Ou então ela se reúne com as irmãs para rezar o terço, ela participa dos grupos de oração da igreja, na própria igreja, lá na sacristia, ou em outra sala, lá do outros aposentos da igreja. Então é tudo assim uma prática externa que pode, eu estou falando aqui, não é uma crítica, é uma observância como o Cristo está fazendo, né? Na vez passada ele falou dos ais, né? Ai de vós que fazer isso e isso, porque não corresponde, né? O interior com o exterior, e agora ele está fazendo a assertiva, né? Como é que você vai fazer? E aí, precatai-vos contra o fermento que é a hipocrisia dos fariseus. E aí, na verdade, os outros preceitos vão se desmembrar daí. Por que ele, em um momento, no ensinamento, ele fala do fermento, que com um pouquinho ele leveda toda a massa, usando isso de uma forma positiva, né? Que basta um pouco de fé para você mudar toda uma psicosfera. E aqui ele tá usando o poder do fermento de forma negativa, alertando que também, né, a hipocrisia dos fariseus, ela atua como um fermento que é capaz de contaminar toda a massa, tá? No caso aí, estragar fazer toda uma coletividade religiosa, né? Se tiverem muitos fariseus que ficam condenando as pessoas, porque no caso muitas curas, muitos milagres, Jesus fez nos sábados, para mostrar isso para os fariseus, que isso aí foi uma regra do homem, né? É importante? Era importante, porque mostrava para os próprios empregadores, os próprios homens, que tinha que ter um momento em que você parava para poder refazer as suas energias e também poder dedicar à espiritualidade, né? Então, na verdade, claro, né, naquele aspecto de religião, né, Deus criou o mundo em 6 dias e repousou no 7º. Então era um indicativo, né, que o homem deveria fazer esse repouso. Então, nesse momento que se discute a escala 6x1, né, se discute ainda, mas a gente ainda está no 6x1, será que não precisa 2 dias para se refazer? Entendeu? Então, essa 6x1 só foi possível graças a colocar na religião esse dispositivo. E aí, mais uma coisa é você fazer a recomendação, chamar a atenção. E a outra coisa é você fanatizar o hábito, o costume. Então, assim, para efeito de descanso, trabalha 6, descansa 1. Mas vamos lembrar que se for para fazer uma coisa boa, então que seja possível, porque não pode levar o pé da letra ali a ferro e fogo. Então as pessoas eram discriminadas, canceladas, às vezes apedrejadas por fazer alguma coisa que na realidade não tem a ver diretamente com o fazer religioso, que é uma coisa que realmente diz, quando Jesus vem trazer a boa nova, chama a atenção, que é a maneira como você pensa, a maneira como você age no mundo, a sua compaixão, o seu zelo pelo próximo, começando na sua casa, com os seus próximos dentro de casa.
Então, esse fazer é o fazer no mundo, fora do culto, da sinagoga, do templo. É como você é no mundo. Então, ele aí chamou atenção a a hipocrisia dos fariseus. Nada existe encoberto que não se descubra, nem oculto que não se conheça. Aí as pessoas geralmente falam, os ensinamentos do Cristo, né? A gente vai entender, mas é para o bem e para o mal, né? Também, se você tem um proceder hipócrita, né? Você pode ter certeza que isso vai chegar ao seu entorno, à sua comunidade, tá? Então, nada vai ficar oculto que não se venha a conhecer, até por causa da sua índole. Então, por exemplo, aí vem ele vai esmiuçar esse ensinamento. Por isso, tudo que dissestes nas trevas será ouvido na luz. Nada vai ser esquecido. E o que falastes ao ouvido, na adega, que falastes ao pé do ouvido, na adega, será proclamado nos terraços. Digo-vos a vós, meus amigos, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais conseguem fazer. Então você vê que ele vai sublinhando assertivas, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Só um instantinho que eu estou descobrindo por que a luz ali de cima está fraca. Um momentinho só. Continuemos. Então, você vê que em cada versículo, praticamente, ele tem uma assertiva, né? Então, por isso, tudo que dissestes nas trevas será ouvido na luz. Primeiro, claro, todo mundo pensa em relação aos ensinamentos dele, Cristo. Mesmo os mais incompreensíveis vão se tornar compreensíveis. Mas também seus atos, ações e ditos, aquelas coisas que você falou num segredo, né? Mesmo ao pé do ouvido, na adega, o que falastes ao ouvido na adega será proclamado nos terraços, no sentido que você não vai conseguir esconder, né? Mesmo no caso aí, ações também, né? Vai ser revelado. Ninguém consegue esconder. Todavia, até porque você imprime na sua espiritualidade, na sua vibração, essas coisas, esses ardis, essas maldades, né? Que porventura você tenha tramado, pensado. Digo-vos, meus amigos, digo-vos a vós, meus amigos, não temais os que matam o corpo e depois disso nada conseguem fazer. Mostrar-vos-ei a quem temer. Temei o que, depois de matar, tem o poder de lançar na guena. Sim, digo-vos, temei a esse. A guena é o purgatório judeu, né, do Velho Testamento. Muitas linhas do judaísmo é reencarnacionista, não nos moldes que acredita o espiritismo, mas que a pessoa, se for ruim, vai ter que purgar lá na guena, né, lá num vale, que vai ficar lá purgando essas maldades, proceder impróprio, e depois então volta a encarnar para ver se já está procedendo bem. A própria palavra gemer vem daí, né? Ela vem da guena, que se escreve G-E-E-N-A, tá? Então guena na pronúncia, tá? Com 2 Es. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses?
E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Então não tem nada de oculto, nada que fuja à lei. Porque a lei é a vibração, é a matriz energética que é Deus. Nós estamos dentro desse Deus Pai. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais. Vales mais do que muitos passarinhos, graças a Deus, né? Então ele está chamando a atenção que nada há que fuja a esse oceano vibracional no qual nós estamos imersos, que é essa matriz energética que é Deus. Nós estamos caminhando para sintonia com isso, né? Com essa vibração. Ser um espírito crístico é pertencer a essa matriz energética, ter uma sintonia, né? Uma harmonia total. Digo-vos, deixa eu ver, passarinho. Digo-vos mais, todo que me confirmar perante os homens, também o Filho do Homem o confirmará perante os mensageiros de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos mensageiros de Deus, né? Então ele está falando da vibração, ele está falando o vocabulário da época para os homens da época. Aquele que me negar diante de Deus, né? Eu também vou negar, ou também o Filho do Homem, ele não fala eu, né? Ele fala também o Filho do Homem, o negará diante, né? Todo que confirmar vai ser confirmado, Filho do Homem confirmar, e todo que negar diante dos homens será negado diante dos mensageiros de Deus. Esse negar dá a impressão que a pessoa, que o Cristo vai aceitar ou negar. Na realidade, a gente está falando da harmonia, da sintonia. Então não tem como você partir daqui blasfemando, não acreditando em nada, exemplo, né? E sintonizando com vibrações pesadas. E aí você vai chegar lá, porque até muitos espíritos ainda acreditam nisso. Aí, desencarnou, eu vou pedir para santa não sei o que, para fulano, meu vizinho, que era uma pessoa ótima. Você sabe lá se o vizinho está nessa situação de ficar atendendo alguém? Isso aí só lá que vai descobrir. Então, assim, depende da vibração. Ele pode desencarnar e nem ver os próprios mentores dele espirituais, os guias e nem os protetores. Às vezes não vê os guias, mas vê os protetores. Mas assim, muita gente desencarna, fica lá, sozinha, sem saber o que fazer, porque sequer sintoniza com os protetores espirituais. Então abre o olho. Você pode desencarnar e não ver a egrégora do Evangelho da Noite, de repente foi até lá para te receber, mas você não tem vibração, entendeu? É o rico e Lázaro. Lê lá a passagem do rico e Lázaro, que o Lázaro pede para o pai Abraão, deixa que o rico pede para o pai Abraão, deixa que Lázaro venha aqui, me dá água. E aí o pai Abraão fala, mano, não é uma questão de querer ou não, é que entre nós e vós há um abismo. Está escrito no Evangelho, é um abismo vibracional. Não consegue, né? Ele, na realidade, ele não consegue chegar lá. E eles estão tão eterizados que não conseguem fazer uma influência em cima do rico, tá? Então, assim, todo aquele que proferiu o ensino contra o Filho do Homem, ser-lhe-á relevado. Mas o que blasfemar contra o Santo Espírito não lhe será relevado. Ele está falando, você falar coisas, né, erradas, vai ser relevado. Agora, se você fizer uma ação que você sabe que é errada, que você está mentindo contra o Santo Espírito, contra a espiritualidade, você está enganando uma pessoa espiritualmente, né, pessoal que
que diz que é vidente, que faz, que acontece, isso daí você vai responder, não lhe será relevado. Todas as vezes que os levarem, aí vem essa última indicação, todas as vezes que os levarem perante as sinagogas, magistrados, autoridades, não vos preocupei com o que, ou com como ou com o que vos defendereis ou que falareis, porque o Santo Espírito vos ensinará nessa mesma hora o que deveis fazer, se você estiver em sintonia. Né? Mas aí você já está em sintonia porque você está sendo levado a esses tribunais exatamente porque estava sintonizado com Cristo e estava pregando a favor dele, entendeu? Então, todas as vezes que você for mal interpretado nos dias de hoje, pode estar tendo uma ação em sintonia com Cristo. Agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, né? Que espera-se que estejamos todos sintonizados com o Altíssimo, e aí vocês vão se colocar de forma confortável e pensar na falange de Francisco de Assis, aplicando em vocês o passe ou o santo de sua devoção, os seus guias e protetores espirituais. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Acompanhe mentalmente esses mantras. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis a nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. E, finalmente, pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus.
Graças às egrégoras do Evangelho da Noite, da Aliança da Fraternidade, ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos guardiões. Obrigado por esse momento, por esses minutos que passamos reunidos, por esses minutos que tivemos nossa casa visitada pelos amigos espirituais, a egrégora do Evangelho da Noite, que veio sanitizar os nossos lares físicos e espirituais, encaminhando vibrações menos positivas, transmutando-as quando possível e encaminhando possíveis miasmas que tenham se acumulado para as regiões do planeta onde esses miasmas serão convertidos. De novo, falando em vibrações, falando em harmonia, em sintonia. Então, a gente fazer a transmutação dessa matéria espiritual, essa vibração que não condiz mais com o nosso nível de aprimoramento e de sintonia e de ligação, o nível que nós queremos implantar em nossos lares, que são também os nossos templos. Queremos ainda pedir a luz, a paz e o amor para todos esses líderes materiais, né, que sejam envolvidos, para todos os líderes espirituais, encarnados e desencarnados, para todo o planeta Terra, Gaia, e para toda essa humanidade encarnada e desencarnada. Que todos possam ser envolvidos pela espiritualidade superior, que as luzes do Cristo estejam cada vez mais dentro do nosso orbe terrestre e que as vibrações altíssimas de todos esses avatares que passaram pela Terra, Maria Mãe Santíssima, todos os apóstolos, o Cristo, São Francisco de Assis e outros avatares superiores, crísticos, possam nos envolver, nos abraçar e nos conduzir. Nós vamos fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas, nossos pedidos, nossas intenções. Graças a Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade e que nós possamos então dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana, embalados pela luz do Cristo.